E nós vamos entrar nesse momento, no momento mais precioso do culto. É o momento da palavra, amém? Vamos estar orando pela palavra nessa noite, abençoando o nosso amado pastor, que vai estar trazendo a palavra, vai trazendo a reflexão, a palavra para o teu coração. Vamos orar por ele, estique suas mãos para frente, vamos abençoar o nosso pastor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer uma palavra rima. Use o teu servo poderosamente nessa noite. O encha, Senhor, com palavras de sabedoria. Traz para ele, Senhor, entendimento. Que ele seja poderosamente usado pelo teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Ok, queridos, vamos à palavra desta noite. Estamos numa série sobre avivamento e hoje estamos no segundo episódio desta série e o tema de hoje é oração e poder. E eu quero mostrar para você nesta noite esta junção extraordinária que traz para nós coisas que nem imaginamos. E nós vamos observar os detalhes que a palavra nos mostra a partir dos textos que nós estaremos lendo. E eu quero que você que tem a Bíblia na mão acompanhe conosco, porque usaremos alguns textos como referência, mas o mais importante de tudo é desejar que aquilo que você vai ouvir aconteça na tua vida também. Aquilo que Deus fez no passado, que Deus faça através de você e em você também. Sabe por quê? O mesmo Deus que usou pessoas no passado, o mesmo Deus que realizou coisas extraordinárias, Ele vai realizar também hoje na nossa vida. Estamos no tempo do avivamento e Deus está querendo nos levantar como povo do fim, como exército deste último dia, desse último momento da igreja na terra, para proclamar a volta do Senhor Jesus Cristo e assim então buscarmos, queridos, aquilo que nós entendemos como a maior das nossas vitórias, que é ser levado para a glória celestial no arrebatamento da igreja. Então, eu vou ler com você o texto de Atos, capítulo 1. Quero que você veja comigo, por favor, esse texto. Atos 1, do versículos 13 e 14. Por favor, acompanhe comigo. O texto diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Eu quero dar ênfase agora a esta parte do texto do versículo 14, que diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração. Muito bem, queridos, esse momento da história, ele mostra para nós quando o povo, obedecendo aquilo que Jesus havia dito, os discípulos de Jesus e os apóstolos de Jesus, eles ficaram em Jerusalém, e eles estavam naquele momento debatendo o que o Senhor havia comentado, e a importância da obediência ao que Jesus havia determinado. Foram as últimas palavras antes do Senhor Jesus ele voltar para a sua glória celestial. E para eles havia uma grande importância naquilo, porque havia uma expectativa em torno do que poderia vir a acontecer. Jesus, ele não descreveu detalhes dos acontecimentos, mas ele disse: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas para eles o que seria ser revestido de poder? O que isso significaria para aquelas pessoas? Jesus não disse: olha, vai ser assim que vai acontecer, vai ser assado, vai ser desta forma ou de outra maneira. O Senhor Jesus apenas disse: obedeçam, fiquem ali em Jerusalém, porque vai acontecer. E algo extraordinário, queridos, certamente aconteceu. Nós conhecemos a história. Na semana passada, no primeiro episódio, eu detalhei os acontecimentos do Pentecoste. Mas o que me chama a atenção foi justamente o fator obediência. Eles estavam ali em Jerusalém porque entenderam que precisavam obedecer o que o Senhor havia estabelecido, ainda que sem saber o que seria de fato, como aconteceria. E a palavra diz que eles ficaram em oração.
aproveitaram ali, naquele período, nós não sabemos de quantos dias, mas eles permaneceram em oração e tomaram decisões importantes quanto à questão, por exemplo, da substituição de Judas, que havia traído Jesus e depois, logo em seguida, ele suicidou. E diz o texto que num determinado momento, quando iniciou a festa do dia de Pentecostes, a coisa aconteceu. Mas eles esperavam este tempo que Jesus anunciou em oração. E o que eu entendo por aí é que eles estavam conversando com Deus em todo tempo. Eles estavam falando com o Pai, eles estavam em conexão com os céus. Se a coisa viria dos céus, se o poder seria derramado do alto, eles precisavam estar em sintonia com os céus. E sabe o que eu quero mostrar para você neste momento? Nós estamos querendo tantas coisas de Deus, nós estamos querendo conhecer Deus, queremos ser avivados pelo Senhor, queremos cada vez sentir ou até viver experiências mais fortes, mas não estamos em conexão com o Senhor. Na semana passada eu disse que quanto mais conversamos com alguém, mais íntimos nos tornamos desta pessoa. As pessoas mais íntimas do seu círculo, elas são as pessoas com quem você mais conversa. E se nós queremos que Deus, Ele de fato se manifeste em nossa vida, e através da nossa vida, precisamos aprender a conversar com Ele. O que é oração? Oração é diálogo. E é importante entender que diálogo, queridos, é uma via de mão dupla. Eu falo, mas também eu ouço o que está sendo dito. O diálogo é importante com Deus. Infelizmente, as pessoas hoje não estão vendo resultados em suas orações, porque a oração é um monólogo, ou seja, somente você fala e apresenta para Deus a sua lista de pedidos. Depois aguarda os resultados. Mas se Deus tem alguma orientação para nos passar, algum detalhe, nós acabamos deixando escapar. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir. Então naquele momento eu tenho certeza, queridos, muito embora o texto não relate, muito embora eu não estivesse lá, eu creio que eles estavam ali ouvindo Deus os orientar para este futuro que estava descrito por Jesus, que havia sido declarado por Jesus, porque Jesus disse: olha, depois que o poder for derramado, saiam daqui e cheguem aos lugares mais distantes da terra, pregando a minha palavra. Comecem por Jerusalém, onde vocês estão, mas daqui cheguem até os lugares mais distantes pregando a palavra. Sabe o que o Senhor estava dizendo para eles? Olha, é importante que depois de receber, não permaneçam, não guardem, não engarrafem aquilo, que é o que muitas pessoas estão fazendo. Recebem o poder, são cheios do Espírito Santo, mas trancam aquilo ali, engaiolam essa manifestação, como se isto, queridos, fosse para apenas uma pessoa, para ser cultivado por apenas uma pessoa. O poder desceria sobre eles. E uma coisa importante, queridos, é que a oração deles era constante. E aí está o primeiro ponto que eu quero questionar. Será que nós aprendemos em nossa cultura cristã atual a ter um período contínuo, constante de oração? Sabe o que eu tenho observado? E no momento em que o Espírito Santo me trouxe essa inspiração, semanas atrás, eu fiquei me perguntando se a nossa cultura de cristãos brasileiros, ela absorve a mentalidade de oração contínua, de oração constante, de orar sem cessar, como a Bíblia nos estabelece. Infelizmente, nós vinculamos o orar com o buscar respostas para as nossas necessidades. Sabe o que nós esquecemos ou deixamos passar? É que a oração, ela não deve apontar para mim, mas para o próximo.
Se eu quero aprender a orar, se eu quero desencadear um grande mover de Deus na minha vida e através da minha vida alcançar outras pessoas, eu preciso mirar em alguém, ou em pessoas, ou em circunstâncias e situações, e apontar a minha oração para eles e descarregar. Quanto tempo você passa orando por você, por suas necessidades, por seus projetos pessoais? E aí nós vamos entender por que muitas das nossas orações, elas não trazem resultados. E eu quero chamar a atenção nesta noite para você entender que não precisa ter medo de orar pelos outros, porque Deus vai levantar pessoas para orarem por vocês. Amém? E ainda que essas pessoas não surjam, na pior das hipóteses, Deus, Ele conhece as tuas necessidades. E a Bíblia diz que quando nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós. Enquanto eu trabalho para Ele, Ele trabalha para mim. Eu não mereço nada, mas Ele o faz. Isaías, ele declarou isso. Nunca se viu um Deus tão grande, tão extraordinário como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam, naqueles que amam a Ele. Sabe o que isso significa, queridos? Que enquanto eu oro pelas pessoas e peço a Deus que se manifeste na vida delas, Deus está cuidando da minha família, Deus está cuidando das minhas necessidades, Deus está cuidando dos meus projetos, Deus está cuidando dos meus sonhos. E aí o que falta em nós é confiança para direcionar o foco em uma outra direção. Você tem medo de parar de orar por algumas situações suas, de orar por outras pessoas, pessoas que talvez você não conheça, pessoas que necessitam da sua oração. Você não sabe quem é o seu vizinho, ou talvez até saiba de dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas você não conhece as necessidades dele. Mas você pode ser a resposta de Deus para as necessidades dos teus vizinhos através da tua oração. E quando o milagre acontecer lá, com certeza você será muito abençoado por isso. O importante agora é compreender isso. E quando, queridos, tudo aconteceu, quando aquele lugar tremeu, quando a manifestação extraordinária ela foi realizada, quando o fogo caiu de maneira visível aos olhos até mesmo daqueles que não estavam ali em oração, eu quero dizer uma coisa, queridos, com certeza as pessoas que estavam ao redor, elas foram atingidas pelas orações daquelas quase 120 pessoas. Olha, um número que nós podemos dizer assim, pequenino, olha, muito menor do que nós conseguimos colocar aqui dentro do nosso templo, ou seja, um grupo pequenino de pessoas foi importante, queridos, e foi responsável por mais de 3.000 decisões em um só momento. Isto é avivamento. É quando a minha oração ela move os céus e abala a terra. Você quer saber quando a tua oração está se manifestando e atraindo o avivamento? É quando os céus são movidos e a terra é abalada. Alguma coisa tem que acontecer aqui. Isso é avivamento. Eu quero liberar algumas chaves interessantes, queridos, que conectam oração, avivamento e a manifestação do poder de Deus. Porque Jesus disse, e do alto serás revestidos de poder. Que poder é esse? A ideia de poder que nós temos, ela vem da autoridade, ela vem justamente da capacidade de poder fazer algo que nem todos podem. Mas nesse momento que nós estamos vendo é de fato isso, mas num contexto completamente espiritual. É transicionar do natural para o sobrenatural. O que Jesus está dizendo, do alto vocês serão revestidos da capacidade de sair das limitações humanas para viver o que eu tenho para vocês. Aleluia. Você está entendendo isso? Deus, Ele nos deu este poder, Ele manifestou sobre nós a ação do Espírito Santo para nos tirar das nossas limitações e nos fazer chegar a algo além. Amém? Se você quer isso, saiba que a oração é o caminho para este fim. E aí vem a primeira chave, a oração estreita o nosso relacionamento com Deus. Eu quero enfatizar isso, sabe por quê? Porque hoje nós, infelizmente, estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas desistiram da fé. Muitas pessoas estão descrendo de Deus. Muitas pessoas o abandonaram.
A verdade é esta, queridos. No primeiro momento, o desespero fez com que muitos corressem aos pés do Senhor, e aí vão se acostumando. Sabe qual é o problema que nós temos como seres humanos? É que nós nos adaptamos aos problemas. No primeiro momento, todo mundo obedeceu, todo mundo cumpriu, todo mundo teve medo desse troço. Hoje em dia, tem gente que brinca com isso, tem gente que não está nem aí para a pandemia mais. A verdade é essa, sabe por quê? Já se acostumaram, já viram que os impactos não são tão terríveis quanto eles imaginaram, ou quanto anunciaram, e aí perdem o medo da coisa. Opa! Então até mesmo aqueles que se aproximaram de Deus no primeiro momento, por causa disso, alguns deles já estão recuando. Opa, tá bom, Deus, já vi que o negócio não é tão assim, dá para escapar, tem aí a hidroxicloroquina, aí já tem hoje a ivermectina, e aí ó, por aí vai, já tem medicamento, opa, muita gente curada, já vi que aquela coisa, as notícias não eram aquelas, e o negócio era meio fake news, e acabou. Ou seja, infelizmente, eles não estreitaram um relacionamento por razões justas. Eles correram para os pés do Senhor, simplesmente para buscar nele a proteção. Mas sabem aonde ir, ou para onde ir, ou a quem recorrer em tempos de perigo. Queridos, não é assim. Deus, ele está querendo que tenhamos intimidade com ele, queridos, independente de circunstâncias, com ou sem pandemia, com ou sem problemas. Nós precisamos estar juntos com ele. O avivamento só virá quando nós estivermos cada vez mais próximos do Senhor. Se você caminha em direção ao fogo, você vai sentindo o calor aumentando na sua vida. Agora um detalhe importante: quando nós nos afastamos, o frio chega. Eu acredito que todos nós já tivemos essa experiência de acender uma fogueira em tempos em que o frio estava ali bem intenso. Podemos observar o que é estar próximo do fogo e o que é estar mais distante, qual a sensação que isso nos traz. É aí que eu quero destacar para você, queridos, que quanto mais próximos de Deus, mais aquecidos nós seremos pelo fogo dos céus. Amém? E precisamos disso para sobreviver, principalmente nos dias maus que nós estamos vivendo. A oração estreita o nosso relacionamento com Deus. Segunda chave, queridos, a oração é o gatilho que dispara a manifestação do poder de Deus. Mais uma vez, a oração é o gatilho que dispara a manifestação do poder de Deus. Quando eu quero sentir algo mais, quando eu quero viver algo mais, eu preciso orar, queridos, porque Deus vem e faz. O povo estava orando e diz que aquele lugar onde eles estavam foi tomado pela presença do Senhor. E não foi a única experiência que a Bíblia narra. Eu destaquei esta em meio de muitas outras. Porque mesmo no passado, queridos, algumas pessoas viveram o seu próprio Pentecoste. Por quê? Porque oraram. Porque o poder se manifestou através da oração. Deus, ele abre os céus, queridos, quando nós clamamos a ele, quando nós invocamos a ele. Eu quero dizer, Deus está nos incomodando neste momento, está nos inquietando, porque é tempo de orar, é tempo, queridos, de clamar, é tempo de estreitar o nosso laço com o Senhor, é tempo de chegar para perto e disparar o gatilho para que haja manifestação do poder de Deus. Quantos milagres nós vamos observar nesse primeiro momento da igreja, através da oração, da palavra de autoridade. O poder se manifesta, queridos, para a cura, para a libertação, para a transformação, para coisas que vão além do nosso entendimento. Sabe por quê? Porque se orarmos crendo, se colocarmos aí a nossa confiança na nossa oração, a fé for uma pitada especial, Deus, ele fará. Sabe por quê? Porque o nome dele será glorificado através da tua vida. Diga glórias a Deus por isso. Terceira chave, queridos, sem oração não há avivamento. Repita isso, diga: sem oração não há avivamento. Por que, queridos, o avivamento, nós observamos aí, e no primeiro episódio eu citei sobre isso, ele é a junção de 3 ingredientes:
oração, leitura da Bíblia e santidade. Esses três ingredientes juntos, eles atraem o avivamento. Mas veja que a oração, ela é o ponto inicial de todo o processo. Não adianta eu querer ter uma vida reclusa, uma vida sem contaminação, porque se eu não conversar com Deus, a minha carne sempre vai estar suscetível ao pecado. O pecado sempre vai me influenciar com mais força do que deveria. Então eu preciso entender que sem oração não vai haver avivamento. Eu preciso começar a orar e eu quero dizer a você, vá aumentando o seu tempo de oração. Pastor, eu não consigo orar mais de 5 minutos. Comece a praticar. Sabe por quê? Nós precisamos, queridos, nos disciplinar. A oração, ela se manifestará de forma intensa em nós. Haverá em nós uma disposição, uma predisposição para orar como convém, quando nós entrarmos numa disciplina de oração. Ore 5 minutos. Depois que você entendeu que 5 minutos já está tranquilo para você, passe para 10, passe para 15, 20, vá aumentando gradativamente. Faça uma lista com alguns pontos que você quer levar a Deus em oração. Tire um momento exclusivo para esse fim, queridos. Muito embora eu possa falar com Deus na condução, na rua, dentro de casa, tomando banho, em qualquer lugar ou situação, eu preciso entender que a minha oração terá qualidade quando eu separar um tempo para Deus. Você não vai conseguir entender uma conversa ou se prender a um assunto quando você conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo. Eu preciso dar tempo a Deus, porque eu vou falar, mas Ele vai falar comigo também. Queridos, eu posso dizer a vocês que já tenho vivido ao longo dos meus anos de vida experiências extraordinárias da oração, fruto da oração. Eu ouvir Deus dizer claramente, faz assim, faça assim, olha, vai acontecer isso, olha, antecipa aquilo, cuidado com aquilo outro. E é assim, queridos, muitas vezes o meu tempo de oração é mais ouvindo do que falando. O avivamento, queridos, é resposta de oração. Porque quanto mais nós dizemos, vem Senhor, age Senhor, mas Deus vai se aproximar de nós e nós dele. Quarto, a oração perseverante é a oração que traz resultados. O que é a oração perseverante, queridos? É a oração que não desiste. É aquele clamor que persiste, como aqueles que estavam lá em Jerusalém. Eles não pararam porque havia uma festa acontecendo, eles não pararam porque havia uma multidão ao seu redor, eles mantiveram o foco e oravam todos os dias, sabe Deus quantas horas por dia, e Deus estava ali fazendo coisas, preparando o caminho. Olha, eu quero dizer para você, e eu quero que você receba esta palavra, quando você começar uma disciplina de oração, quando você intensificar as suas orações, quando você direcionar da maneira certa as suas orações, você vai sentir coisas começarem a acontecer, coisas sobrenaturais, coisas que você talvez até não imagina ainda, porque Deus já está preparando o ambiente. Receba esta palavra aí em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa, tudo depende de mim, tudo depende de você. A parte de Deus já está estabelecida e Deus vai fazer, porque Ele vai reagir, como eu disse anteriormente, à minha ação. A minha atitude vai mover a ação de Deus a meu favor. E não podemos orar, queridos, de forma indisciplinada. Não podemos orar, queridos, de qualquer maneira. Vamos fazer o bom uso da oração e persistir. Ore hoje, ore amanhã, coloque propósito, coloque um determinado horário. Faça disso, queridos, um costume, um hábito saudável na sua vida, amém? Quinto, queridos, oração e milagre andam juntos. Diga comigo, oração e milagre andam juntos. Olha que coisa extraordinária. Eu separei 2 textos e 2 ocasiões em que a Bíblia descreve claramente que o que aconteceu foi fruto da oração. Primeiro está em Atos 12, versículo 5, diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere,
a igreja orava fervorosamente. Gente, o que é orar fervorosamente? É aquela oração que não tem distração. Você está orando e WhatsApp, aí você para, vai dar uma olhadinha quem foi. Negócio. Você está orando, aí você para e vai atender o telefone. Gente, mas lá não tinha internet, tinha um WhatsApp. Gente, entenda bem, distração é coisa que existe desde que a humanidade entrou no modo pecado. Distração está aí. O que nós precisamos é focar realmente e tirar da nossa mente, do nosso caminho, qualquer coisa que possa tirar a nossa atenção ou até roubar a nossa atenção. Então olha o que aconteceu. A igreja orava fervorosamente a Deus por ele. E sabe o que Deus fez como fruto dessa oração fervorosa? Deus enviou um anjo que foi lá na prisão e tirou Pedro de lá. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus que ouve oração, queridos. Vocês estão entendendo isso? É o Deus que ouve oração. A Bíblia diz que aqueles soldados não viram nada. Até Pedro não entendeu nada, a pessoa que estava dormindo, e só deu por conta quando ele já estava na rua. A oração tem poder. Aleluias. Por isso que nós vamos dizer sempre que oração e milagre andam juntos. Você quer um milagre na sua vida? Você quer um milagre na sua vida? Entenda uma coisa, a oração vai atrair o milagre para você. Ore e Deus vai manifestar a presença dele. Porque o que é o milagre, pastor? O milagre é a presença de Deus. Quando a presença de Deus se manifesta, queridos, o sobrenatural vem e o milagre acontece. Deus não faz força para realizar milagres. Deus, ele simplesmente se manifesta. Que coisa incrível! E a minha oração vai atrair Deus. Atos 16, 25, olha aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. E sabe o que aconteceu? O cárcere foi abalado e todas as prisões foram abertas e ninguém fugiu. Só coisas sobrenaturais. Milagres, queridos, são consequências da oração. Quem não ora não recebe milagres. Quem não ora não vê milagres acontecendo. O avivamento, queridos, é fruto de oração. E o avivamento atrai o sobrenatural de Deus com toda a intensidade. Aleluias. Eu quero o avivamento na minha vida, queridos. Sabe por quê? Porque eu não quero mais ser o crente que vê uma pessoa na cadeira de roda entrando no templo e saindo na cadeira de roda. Eu não quero mais ser o crente, queridos, que vê um doente entrando no culto e volta para casa doente. Eu não quero ser mais o pastor que vai ficar pregando uma palavra e não vendo nada acontecer na vida daqueles que estão ali. Mas não depende só de mim, queridos. Sabe por quê? Porque se você não deixar a porta aberta para o milagre, ele não vai acontecer na tua vida. Jesus muitas vezes entrou e saiu de lugares dizendo assim: olha, estou triste, porque infelizmente o coração deles estavam tão fechados que nada aconteceu, não pude fazer nenhum milagre. Está no tempo de que todos nós, queridos, devemos mergulhar nesse universo da oração e da manifestação do poder de Deus como consequência. E por fim, queridos, a oração é tão importante que Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6, 9. E também o Espírito Santo intercede por nós e nos instrui a orar, porque não sabemos orar como convém. Duas palavras distintas, dois momentos que eles resumem a importância da oração. O que Paulo disse em Romanos 8, 26 sobre essa questão do Espírito Santo é muito profundo. Porque Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Até nesse aspecto, o Espírito Santo, ele preencheu a ação de Jesus Cristo na terra. Por que Jesus nos ensinou a orar? Porque nós não sabíamos. E o que eu fico preocupado e abismado é porque não sabemos até hoje. E está escrito. E aí entra o Espírito Santo com reforço. Eu não vou falar aqui sobre o mérito da oração propriamente dito, explicando detalhadamente, mas eu quero
entender, eu quero que você entenda, na verdade, o efeito que a oração pode trazer, as consequências que a oração ela traz para nós, os benefícios que a oração ela vai trazer, porque é um tempo de orar, queridos. Nós estamos nos aproximando do fim. Se nós queremos ver multidões se rendendo ao Senhor Jesus, se nós queremos ver vidas caindo aos pés da cruz, precisamos orar. E eu quero finalizar com um testemunho de um homem que viveu no período de 1825, por aí assim. Foi um grande missionário chamado John Hyde. Extraordinária a história deste homem. Extraordinária. Que foi escrito sobre ele, o livro que foi escrito sobre este homem, com a sua biografia, foi intitulado O Homem que Orava. Aquele homem, ele aprendeu a importância da oração. E quando ele se entregou a orar, queridos, ele viu que orar para ele era mais importante até do que comer, beber e dormir. Ele foi para a Índia para pregar o evangelho. E chegando lá em um tempo, queridos, que a resistência ao cristianismo era terrível, ele se pôs a orar, porque ele viu que não adiantava semear se a oração não fosse manifestada, para atrair a presença de Deus. E sabe, ele começou a colocar metas em oração, alvos em oração. E num período em que conseguir uma pessoa se entregando a Jesus em um ano seria impossível, ele colocou como meta em oração que Deus desse a ele uma pessoa convertida a cada dia do ano. Isso depois de 5 anos de orações intensas e ininterruptas. Você oraria 5 anos, de manhã, de tarde, de noite, horas a fio, mais do que se importando em comer, beber, vestir, passear e ficar por aí nas redes sociais, etc., para conseguir que pessoas se rendessem a Jesus Cristo? Muito bem, John Hyde disse que ele atrairia o avivamento sobre a Índia através da oração. E sabe o que aconteceu, queridos? Depois de 5 anos, Deus respondeu a ele, ainda deu mais do que 365 pessoas. Em um ano, 400 pessoas se renderam a Jesus Cristo na Índia. E sabe que naquele tempo, dessa dificuldade todinha, ele conseguiu vitórias ainda maiores. Sabe por quê? Porque ele discipulava as pessoas, ensinando-as a orar. E ele disse, comecem com 30 minutos. E sabe o que aconteceu? Deus fez um milagre acontecer atrás do outro naquele lugar. Ele não viveu muito tempo. Esse homem morreu com aproximadamente 46, 47 anos de idade. Mas quando eles observaram nos exames que fizeram, apesar de que ele morreu com um tumor, quando observaram, quando foram fazer um check-up naquele homem, o coração daquele homem tinha mudado de lugar dentro do peito. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre alguém cujo coração mudou de lugar? Aquele homem orou tanto, queridos, que ele entregou o coração dele a Deus. Eu entendo que Deus marcou a vida daquele homem. E ele estava vivo, ele não morreu por causa disso, não. Os médicos não souberam explicar como foi possível que um homem tivesse o seu coração mudado de espaço dentro da caixa torácica. E depois da morte deste homem, a Índia nunca mais foi a mesma. E ele ensinou que com 30 minutos de oração por dia, nós já vamos ver, nós veremos milagres extraordinários acontecer. Eu quero dizer para você, fechando esta palavra nesta noite, nesse segundo episódio sobre avivamento, que está na hora de nós deixarmos de lado, queridos, as nossas mazelas, deixarmos de lado as distrações, para nos aplicar em um tempo de oração. Não esperar que as coisas piorem. Saiba o seguinte, que a pandemia do Covid é apenas um sinal em meio a muitos que virão. Eu não quero fazer aqui nenhum momento do terror, nenhuma profecia de espanto, mas a Bíblia já diz para nós. A questão é não relaxar, queridos, porque nós vamos enfrentar os desafios crendo no Senhor. Tem gente que está aí, né? Ai meu Deus, e agora como é que vai ser, queridos? Vai ser o seguinte, que para aqueles que estiverem firmes na rocha,
passarão pelas tribulações, pelas provas, pelas dificuldades, pelos desafios, cantando o hino da vitória, dizendo verdadeiramente só o Senhor é Deus, e vendo milagres acontecerem a cada dia. Esse tempo, e eu quero dar esse testemunho aqui claramente, esse tempo, desde março até hoje, em que estamos enfrentando essa pandemia, foi um tempo em que eu tenho visto tantas coisas sobrenaturais se manifestarem, tantas respostas instantâneas às minhas orações, eu tenho medo até de sair desse tempo da pandemia, do Covid, e voltar para a realidade anterior. Sinceramente, queridos, parece que tem uma coisa esquisita. Entenda bem, eu não estou aqui, dizendo que foi bom ver pessoas que morreram, eu não estou falando sobre isso. Estou falando que na minha vida, este foi um tempo em que eu vi Deus de uma forma e me realinhei em muitas coisas, porque o Senhor tem respondido, e as pessoas que estão mais próximas sabem disso. Eu tenho visto Deus fazer, e eu creio, eu louvo a Deus, porque em meio a todas as dificuldades ainda nascemos uma nova igreja, um novo projeto. A SEV deixou de ser apenas a Comunidade Evangélica Vida em Aracaju, para ser a SEV online também. E hoje nós temos duas igrejas operando simultaneamente. Uma que alcança especificamente as pessoas desse local, que geograficamente estão ao alcance das nossas mãos. E a outra, queridos, não tem limites, vai chegar até os confins da terra. E aí nós vamos entender quando Deus nos deu um lema para a igreja: somos uma igreja família, comprometida com Deus, firmada no Evangelho, que ama o pecador e que conquistará as nações para Cristo. Hoje nós já fazemos parte do quadro daqueles que estão semeando a palavra até os confins da terra. Veja que em meio a tudo isso, a oração direcionada ao Senhor moveu as mãos de Deus para que nós crescêssemos em meio à pandemia. E aí eu vou dizer a você, Deus tem suprido, Deus tem feito coisas extraordinárias, tem usado pessoas de perto e de longe para investir na obra do Senhor aqui nesse local. Sabe por quê, queridos? Porque a oração, ela tem poder, aleluias. E eu sinto cada dia mais que o Senhor tem aquecido o meu coração e tem me cobrado para me estreitar os meus laços com Ele, a presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer coisas que vão além. Deus falou quando eu vim para esse lugar, queridos, que faria coisas que vão além das minhas expectativas, até mesmo daquilo que eu já vi na minha vida, e eu estou esperando, e eu sei que eu posso provocar isso através da oração. Este é o resultado do avivamento. Que nesta noite você entenda que oração e poder, elas estão juntas, e que Deus quer que você comece a descortinar isso. Tire tempo. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ficar chiando, chorando. Gaste mais tempo, consuma mais tempo com oração. Apresente para Deus as tuas demandas. Coloque as pessoas que estão à sua volta no teu joelho. Clame ao invés de ficar dizendo: ah, mas fulano é assim, ah, mas minha vida está assada, ah, mas problema com o ciclano. Diga: Deus, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor amado, como um intercessor, e eu quero que o Senhor a partir de agora assuma este problema, esta situação, estas pessoas, Senhor, porque agora eu vou cuidar dos outros, eu vou clamar por eles, e sei que o Senhor vai responder, e o avivamento virá sobre a tua vida e sobre a vida daqueles que estão à sua volta. Amém? Você recebe esta palavra em nome de Jesus, que Deus nos incomode a partir de hoje a orar. Eu quero que você comece a testemunhar a partir de hoje. Deus já está te inquietando. Quais são os efeitos da tua oração? Como tem sido? Você tem alcançado aí um espaço maior? Você está vendo coisas acontecerem que você desejava, mas que não via antes? Testemunhe isso, porque o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? Queridos, nesse momento chegou a hora de nós prepararmos para a ceia do Senhor. Eu quero que você saiba disto, a importância da ceia do Senhor. Quero convidar você que está online conosco e que tem nas mãos o elemento para participar da ceia, aqueles que estão presenciais, que já estão com os elementos da ceia nas mãos, o Ministério de Louvor.
Se quiser, venha para cá participar comigo. Do contrário, pode pegar os elementos da ceia ali, e nós vamos consagrar ao Senhor, para que o Senhor Ele receba de nós, amém? Então, neste momento, eu quero convidar você, aonde você estiver, a lembrar o que o apóstolo Paulo, ele disse à igreja em Corinto, algo muito importante, quando ele citou sobre a ceia do Senhor, e ele disse que era importante que nós nos examinássemos para comer do pão e beber do cálice, porque se comemos e bebemos de forma indigna, o fazemos para a nossa própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. E sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus está abrindo para nós esta oportunidade de manter esta comunhão, este laço, de declarar: eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte do reino de Deus. Aqui em cima já temos aqui, tá? Eu faço parte do reino de Deus, faço parte do corpo de Cristo. E é importante que vivamos isso de forma intensa para a glória do nome do Senhor. Então, aonde você estiver com os elementos nas mãos, vocês que estão aqui de forma presencial, vamos ficar em pé. E você tem nas mãos aí o pão, o cálice. E eu quero que você ore ao Senhor junto comigo e receba neste ato de consagração a bênção do Senhor, para que ao ingerir estes alimentos você seja fortalecido, corpo, alma e espírito do Senhor, até que Jesus venha nos buscar. Senhor, eu te dou graças por esse privilégio de estar na tua casa mais uma vez. Eu adoro ao Senhor, ó Pai amado, na beleza da tua santidade, porque confio em ti como aquele que pode, aquele que faz, aquele que tem, ó Deus, o poder para fazer e desfazer. Tudo é teu, Senhor amado, e eu te adoro por isso. Eu te louvo, ó Deus, porque em todos esses meses que fomos impedidos de presenciar, ó Pai, esta comunhão de forma íntima, Deus, local, Senhor amado, não deixamos, ó Pai amado, de estar ligados, ó Pai, mesmo, Senhor amado, que através, ó Deus, de um canal online, porque o Senhor é um Deus que pode, é um Deus que faz, e o importante é entender o nosso papel como membros do corpo de Cristo, como igreja do Senhor aqui na terra, Pai, e isto nos traz alegria, Deus, porque nos prova que não existem obstáculos e nem barreiras que sejam maior do que o Senhor. E eu, ó Deus, apresento a Ti os elementos que compõem a ceia do Senhor, ó Pai, ó Deus, e falo neste momento, Senhor amado, ó Deus, que lembramos do sacrifício do Teu Filho, que na cruz, ó Deus, derramou o Seu sangue por nós, expôs o Seu corpo ao sofrimento, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Que todos os Teus filhos e filhas que estão conectados conosco agora, eles sejam, ó Deus amado, abençoados, Deus, nesta comunhão profunda, ó Deus. E eu apresento os elementos ao Senhor e os consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse o Senhor, tomando o pão em suas mãos, ele o partiu, e tendo dado graças, ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podem comer o pão. E tomando o cálice em suas mãos, ele disse: tomai e bebei, este é meu
sangue que é derramado por vós, sangue da aliança do Novo Testamento. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podem tomar o cálice. Senhor, te louvo, ó Pai, por este privilégio. Sentimos o Senhor aqui, ó Pai. Eu creio que os teus filhos e filhas, onde quer que estejam neste momento ceando, Pai, também, ó Deus, estão sentindo, ó Deus amado, a tua presença. Eu quero te louvar, ó Pai, por este momento especial e te render graças, porque eu sei que foi por amor, Senhor. Não houve nenhum interesse, ó Deus, foi por amor, Senhor, porque não merecíamos, ó Pai, e o Senhor foi em nosso lugar. Ó Deus, que neste momento tua igreja, Pai, seja fortalecida, meu Pai, e preparada, Senhor, para marchar, ó Deus. Aviva-nos, Senhor amado, e estreita nossa comunhão e o nosso relacionamento, Pai, contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias. Pode sentar. Aleluias. Adora o Senhor com este cântico. Diga: Pai Nosso.
para sempre. Amém. Diga comigo. Sempre Oh, Senhor. para sempre. Levante as mãos onde você estiver agora e diga: deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Levante as mãos e diga isso ao Senhor: que desça os céus aqui na terra, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai, nós pedimos que neste momento, Pai, em que estamos concluindo, Senhor, o culto desta noite, o Senhor faça coisas, ó Deus, maravilhosas e extraordinárias nesta semana. Que seja uma semana de avivamento, que seja uma semana de mudanças, Pai. Que seja uma semana de propósitos, ó Pai. Que seja uma semana, Pai, onde nós estaremos nos direcionando, Deus amado, para o lugar onde o Senhor está apontando, Pai. Que possamos, ó Deus amado, começar a partir de agora a lutar contra nós mesmos, ó Pai. Nos dá, ó Deus, uma disciplina maior para dobrarmos os nossos joelhos diante de Ti. Ou ainda, Senhor, aqui de pé, ó Pai, clamarmos ao Senhor, ó Deus amado, de uma maneira, Deus, toda especial, como foi a igreja primitiva, como foram aqueles que estavam, ó Pai, em Jerusalém no dia de Pentecoste, como os Teus filhos, ó Pai, vem fazendo, Senhor, até hoje. Que haja, Senhor amado, um grande mover, que o Teu poder seja sobre nós, Pai, como foi no passado, Pai. Em nome de Jesus, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nos faz entender, ó Pai amado, oh Deus, o Teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor neste momento, aleluia. Aplauda bem forte e glorifique a Ele, aleluia. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Aleluias, nós estamos concluindo este culto e temos os avisos da semana, e eu quero passar para você que a partir de terça-feira nós temos as nossas lives. Terça-feira nós temos só para mulheres com a pastora Denise. Quarta-feira, super célula, superação, mais um episódio desta série. Eu quero convidar você a estar conosco. Você que ainda não está ligado nos nossos canais, saiba que nós estamos transmitindo todas essas programações online, e às vezes até em 3 canais, 4 canais, né? Facebook, Instagram, mais de um Facebook. Enfim, nós estamos ampliando nossa rede de comunicação e gostaríamos de convidar você a repassar isso. E até um desafio: passe para outros, nos ajude. Olha, vai lá, se inscreva, coloque lá no YouTube, né, a sua inscrição, faça a sua inscrição e também deixe o sininho lá, né, para disparar quando houver uma conexão online da SEB e você participar conosco também. Seja para nós também um agente de Deus para transmitir aquilo que o Senhor tem realizado e manifestado aqui neste lugar para tantas pessoas quanto puder. E eu quero também dizer que na quinta-feira teremos ainda o nosso culto online. De julho em diante, as quintas-feiras da família serão presenciais novamente, mas por enquanto, às quintas-feiras temos o culto online. Na sexta-feira teremos programação jovem e no sábado, pit stop também do Move Life Jovem. E eu quero lembrar a vocês que todos esses canais que nós estamos usando têm o mesmo endereço, cev.aracaju, tá bom? cev.aracaju. Não deixe de estar com a gente, porque é um prazer, né, poder trabalhar, orar, buscar revelações de Deus para abençoar você e sua família, em nome de Jesus, tá bom? Põe a mão no teu coração e receba a bênção do Senhor. Mas eu profetizo desde já que esta será, e se você tem fé para receber, já levante a mão antes de colocar no coração e segure aí, se prepare para receber. Eu profetizo que Deus fará coisas incríveis esta semana. Desperte-se para a oração e Deus vai começar a responder. Se você precisa de alguma ajuda, de algum auxílio, nós estamos aqui. Mas Deus, se prepare, vai fazer coisas que vão mover os céus ao teu favor esta semana. Se você crê, receba em nome de Jesus, amém? E que o Senhor restaure os bens que foram perdidos, a saúde que foi roubada, tudo que foi atingido na tua vida, em nome de Jesus, amém?
Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. O nosso lema: somos uma igreja família, comprometida com Deus, firmada no Evangelho, que ama o pecador e que conquistará as nações para Cristo. Deus abençoe, foi um prazer ter vocês aqui conosco e vocês também aí, em nome de Jesus. Um forte abraço, um beijão, amamos vocês, amém? Obrigado, queridos.